8 de janeiro, as histórias que precisam ser conhecidas. O prefácio é de Alexandre Garcia, um símbolo do jornalismo brasileiro. Quem assinar a Gazeta do Povo agora pelo link gazetadopovo.com.br/8 de janeiro vai pagar apenas R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses de assinatura e ganha de brinde este livro. Sua assinatura garante acesso completo a um pacote de conteúdos de dar inveja a outros jornais. Se não gostar, você cancela quando quiser, mas eu tenho certeza que você vai ficar com a gente. Aqui comigo virtualmente estão Deltan Dallagnol e os advogados Fabiana Barroso e Emerson Grigoletti. Pessoal, prazer estar com vocês mais essa noite aqui de Fora dos Autos para falar de um assunto bastante importante. Olha só, um jornalista de 60 anos do interior do Espírito Santo ficou preso por mais de um ano sob o argumento de disseminar fake news atentatórias ao Estado Democrático de Direito. Jackson Rangel ficou 368 dias detido, sem ter sido sequer denunciado, segundo o advogado dele. E mesmo com o Ministério Público Federal pedindo nulidade do caso por conta de irregularidades no processo, e por não haver provas de crime. A prisão aconteceu em dezembro de 2022, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e o repórter só recebeu liberdade provisória em dezembro de 2023, com as mesmas medidas cautelares impostas aos presos do 8 de janeiro. Deltan, boa noite. O caso dessa prisão foi alvo de duras críticas porque a forma como ela aconteceu teria violado o devido processo legal do início ao fim. Então conta pra gente, essa violação aconteceu de fato? Que fatos mostram isso? Lígia, certamente aconteceu essa e muitas violações desse caso. Olá, Fabi, olá, Emerson, olá, audiência maravilhosa que nos acompanha aqui no Fora dos Autos, indignada. Agora, se você está indignado, eu quero dizer que você vai ficar mais ainda indignado. E para mais pessoas entenderem o que está acontecendo, não deixa de colocar o teu like aqui e de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Manda no grupo das famílias, porque o abuso desse caso que eu vou comentar com vocês agora é o maior abuso de todos aqueles que eu vi até agora. É o maior. E ele estava na surdina, ninguém conhecia, até ter movimentado muito as redes sociais agora, recentemente, nesse final de semana, e a gente vai explicar para você entender por que esse caso é absurdo, para você entender por que isso movimentou tanto as redes sociais, e você entender para baixo do nível da superfície o tamanho do absurdo que foi cometido aqui. Bom, o que esse jornalista falou? Eu extraí da excelente matéria jornalística da Gazeta do Povo algumas frases que esse jornalista, que é também advogado, ele falou na rede social Twitter e que motivaram a prisão dele. E preste atenção nessas frases. Quando eu li essas frases, o que me veio à mente é que eu já falei frases muito mais duras do que essas. Então, eu poderia estar preso. E se você já fez comentários mais duros do que esse, você também poderia estar preso. Então, quando eu falar desse jornalista hoje aqui com você, quando o Emerson comentar esse caso, quando a Fabi comentar esse caso, eu quero que você pense na sua situação e que poderia ser você lá, por um ano preso, sem qualquer tipo de acusação. Ouça essas frases aqui, eu vou ler. Ele postou o seguinte: sem liberdade não existe independência. Cara, frase perfeitamente razoável. Vamos para a próxima. É uma vergonha um poder tomar a atribuição do outro. Quantas vezes a gente aqui já criticou o ativismo judicial de modo mais duro e mais incisivo? Próxima. Não tem como o país ir para frente com essa política rendida e vassala. Rendida, vassala e eu acrescento, corrupta. Vamos para o próximo. Alexandre de Moraes conseguiu a proeza de provocar o povo e provar o poder se dele emana. Correta essa frase. Ele provocou o povo mesmo. O povo se sentiu provocado. E mais, ele mostrou que o poder emana dele. Tanto que ele está praticando vários abusos como esse, sobre o qual a gente está conversando agora. Vamos para a próxima. Abre aspas. Não tenho dúvidas da invasão do STF hoje, a qualquer momento, num ato de desespero dos brasileiros de reaver suas liberdades. Fecha aspas. Preste atenção que aqui ele não está dizendo invadam, não está incitando ninguém a invadir. Ele está fazendo uma avaliação de diagnóstico. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho dúvidas de que possa acontecer a qualquer momento agora uma invasão do Supremo num ato de desespero das pessoas de reaver suas liberdades. De novo, um diagnóstico. Nenhum ataque, nenhum incentivo a crime, nenhuma incitação a crime, nenhum crime de ódio, nenhuma injúria, nenhuma calúnia, nenhuma difamação, nada. Essas são as frases que a Gazeta do Povo publicou como frases que embasaram a prisão dele. E agora vamos analisar um pouco mais esse caso.
São poucos os casos, como eu disse para vocês, que concentram tantos erros, tantos absurdos processuais e judiciais como esse aqui. O nome desse jornalista que foi preso é Jackson Rangel, ele é lá do Espírito Santo, ele ficou 368 dias preso, mais do que um ano da vida dele preso. Hoje, aliás, eu estou completando meu aniversário. Cada ano da minha vida eu comemoro como um fruto da bênção de Deus sobre nós e por poder usufruir com saúde a minha família e servir as pessoas, amar e servir as pessoas. Agora imagino alguém ficar um ano da sua vida que você comemora, preso atrás das grades, sem razão para isso, injustamente, sem sequer uma acusação contra você, sem denúncia e por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Vamos analisar cada um dos aspectos desse caso. Primeiro, o grande absurdo desse caso, que é algo que é até difícil de falar, porque eu nunca vi algo assim na minha vida, é o fato do jornalista ter sido alvo de um pedido de prisão e de outras medidas cautelares, inclusive foram lá no jornal dele, apreenderam os computadores do jornal dele e foram alvos de pedidos de cautelares, de prisão e de busca e apreensão, formulados pela Procuradoria-Geral da Justiça do Espírito Santo. O que é isso? Isso é o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que não atua perante o Supremo Tribunal Federal. Ele não tem legitimidade para peticionar perante o Supremo Tribunal Federal. Essa é uma prerrogativa exclusiva do Ministério Público Federal por meio da Procuradoria-Geral da República. E isso é uma matéria do que a gente chama em direito de legitimidade processual. Ou seja, é a capacidade, é o poder de alguém fazer parte de uma relação processual que dá condição para que pratique atos processuais, como apresentar petições, defesas, recursos, e essa legitimidade processual é uma das condições de uma ação, de uma investigação, de um pedido perante o Supremo Tribunal Federal. Não tem como nenhuma ação se manter em pé sem legitimidade processual. E quando a gente fala de legitimidade, mais uma vez, a gente está falando de poder, poder legal, atribuído por lei. E nesse sentido, não existe poder atribuído por lei para o Ministério Público Estadual atuar perante o Supremo Tribunal Federal. Assim que uma petição dessas chegasse ao Supremo Tribunal Federal, ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, devia ser indeferida imediatamente e arquivada. Ou então, se eles quisessem salvar essa petição, eles tinham que abrir vista à Procuradoria-Geral da República e ela, eventualmente, se concordasse, endossar ou então substituir, fazer um pedido substitutivo, porque ela que tem legitimidade, mas, estranhamente, não foi o que aconteceu. Vamos para o segundo absurdo. O segundo grande absurdo é que, mesmo que a gente superasse o primeiro grande problema jurídico, que é a falta da legitimidade processual do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Alexandre de Moraes ele não poderia julgar esses pedidos contra o jornalista por um simples fato, porque ele não tem foro privilegiado. Isso está se banalizando no Brasil. O Supremo está julgando uma série de casos de pessoas sem foro privilegiado, mas em direito a gente fala que a distribuição das funções entre graus diferentes de jurisdição, ou seja, entre o juiz, um tribunal e o Supremo Tribunal Federal, é algo tão relevante, tão absoluto, a gente chama de competência absoluta, que quando descumprido isso, gera uma nulidade absoluta. Você não tem como salvar esse processo. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência, ou seja, um conjunto de decisões históricas que atualmente não está sendo cumprida, está sendo banalizada pelo Supremo Tribunal Federal para dar ao tribunal um poder que ele não tem, de julgar quem ele quiser, que diz que no STF só se pode julgar pessoas com foro, como parlamentares, é o que a Constituição diz, por fatos ocorridos durante o mandato, não basta nem ser um parlamentar, o parlamentar tem que ter praticado um fato durante o mandato e relacionado ao seu mandato, e aí ele vai ser julgado pelo Supremo. Mas hoje não, o Supremo julga quem ele quiser, pelo que ele quiser. E claramente não é o caso desse jornalista, não deveria ser julgado lá. Ainda que você supere os dois primeiros grandes absurdos, existe um terceiro. Esse jornalista ele foi preso sob o argumento de disseminar fake news atentatórias ao Estado Democrático de Direito. Bom, em primeiro lugar, se a gente for olhar as frases que foram divulgadas pela Gazeta do Povo, você tem ali opiniões, você não tem fatos. Uma coisa é você falar sobre fatos, por exemplo, você dizer aconteceu ou não aconteceu isso, o ministro fez ou fez isso ou fez aquilo, isso são fatos sobre os quais você está falando. Outra coisa é dizer que é absurdo, que ele fez errado, que é feio, é bonito, é alto, é baixo, é expressar a minha opinião. Isso é opinião. Opinião não é falsa nem verdadeira. Opinião é opinião, cada um tem a sua. Então não tem como você pegar uma opinião e dizer que ela é uma fake news. E mais, ainda que você dissesse que essa opinião é uma fake news,
Não existe crime de fake news no Código Penal brasileiro. Existe uma hipótese excepcional de fake news na legislação penal, que está lá na legislação eleitoral, mas aqui não se tratava de nada relacionado a eleições. De nada relacionado a eleições. E o fundamento da prisão foi um suposto crime de fake news em relação à opinião que não se aplicava aqui a ideia de fake news e que simplesmente não tem no Código Penal brasileiro. Isso é absurdo. Ninguém jamais poderia ser preso por fake news, seja qual for, simplesmente porque não existe esse crime. Além disso, como a gente viu quando eu falei das frases que emanaram dele lá no Twitter, são meras críticas ao Supremo e em relação aos quais eu fiz críticas muito mais fortes, muito mais incisivas. E talvez você que está nos assistindo também tenha feito críticas muito mais fortes e muito mais incisivas do que aquelas desse jornalista. E fazem parte do exercício regular do direito de liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. E isso não pode ser considerado crime. Então eu já viu 3 absurdos. Falta de legitimidade de quem fez o pedido. A gente já viu o segundo absurdo, que foi o fato de que fake news não é crime. A gente viu ainda um terceiro absurdo, que é o fato de que esse jornalista não tem foro privilegiado, isso não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, mas teve algo pior, talvez ainda. Ou no mínimo tão grave quanto, que é um absurdo completo, que é o fato de que houve uma extrapolação do prazo de prisão em 11 meses. Uma prisão preventiva, ela dura 1 mês e 10 dias para que seja sustentada com uma acusação criminal. Se ela não for sustentada com uma acusação criminal dentro de 1 mês e 10 dias, ela cai. Algumas pessoas confundem quando fala de prisão do Supremo e fala que tem que ser 10 dias mais 10 dias mais 5, que são os prazos do inquérito, mais o prazo da denúncia, mas o prazo aqui é o prazo da Justiça Federal, que é 15 dias do inquérito, renováveis por mais 15, e aí para o Ministério Público, 5 dias renováveis por mais 5, ou de 10 dias, e você tem 1 mês e 10 dias. Esse é o prazo máximo. E a questão é, teve acusação criminal nesse caso? Não teve. Não teve nenhuma acusação criminal. E o que você faz quando passa 1 mês, 10 dias e não tem acusação criminal? Você relaxa a prisão, você revoga a prisão preventiva. Esse é o termo mais correto. Você revoga a prisão preventiva. Isso que sempre aconteceu na Lava Jato, a gente nunca passou do prazo de 1 mês e 10 dias sem oferecer uma acusação ou sem pedir a revogação da prisão preventiva. Nesse caso, não. A pessoa está presa 1 ano sem acusação criminal. E mais, eu já expliquei aqui para vocês num outro momento, mas eu vou revisar muito rápido. O requisito da prisão é prova de materialidade, indício de autoria, mais fundamentos da prisão, como indícios de que a pessoa representa um risco para a ordem pública, de que ela vai violar o processo, de que ela vai fugir, de que é um risco à ordem econômica. Esses são os fundamentos, mas tem que se somar os 2 requisitos. Quais são os 2 requisitos que se somam esses 4 fundamentos? Os 2 requisitos são prova de que o crime aconteceu e indícios de autoria. E esses 2 requisitos são os requisitos exatamente da denúncia. São requisitos suficientes para a denúncia. E se você não tem esses requisitos que são suficientes para a denúncia, tanto que não ofereceram a denúncia, você muito menos tem o requisito da prisão preventiva, que consiste também em 2 requisitos necessários, que são esses 2. Então você sequer tinha o requisito para você prender esse jornalista, o que mostra mais um absurdo sem tamanho. E se não bastasse tudo isso, ainda tem um novo absurdo. Foi a violação ao princípio acusatório. No nosso sistema, você não tem um juiz que pode acusar e julgar. Não. O juiz, ele julga, enquanto o Ministério Público acusa, enquanto a polícia atua na investigação, e o Ministério Público pode atuar na investigação, mas o Ministério Público acusa. E lá no Supremo Tribunal Federal, se o Ministério Público diz não tem requisitos aqui para acusar alguém, não tem indícios de crime, se o Ministério Público lá na Procuradoria-Geral da República promove o arquivamento de uma investigação, o Supremo não pode nem discordar. É o Ministério Público que decide, em palavra final, se arquiva ou não um caso criminal perante o Supremo Tribunal Federal. Esse é o maior poder que o Ministério Público Federal tem. É o poder do arquivamento. E nesse caso, o Ministério Público Federal pediu arquivamento várias vezes. Disse que existia nulidade, que o Ministério Público Estadual não poderia ter feito o pedido de prisão e que existia uma nulidade desse caso. E era um caso de arquivamento e não tinha requisitos para denúncia. Mas o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Todo-poderoso, ele ignorou e manteve a pessoa presa. Como ele mesmo não pode formular denúncia, ele manteve a pessoa presa sem denúncia. Isso consiste em várias violações à lei de abuso de autoridade. Eu separei aqui alguns trechinhos para vocês verem que não é blá blá blá, não é lero lero.
Foi violada a lei de abuso de autoridade pelo ministro Alexandre de Moraes claramente. Vou ler aqui para vocês. Decretar medida de privação de liberdade, ou seja, prisão, em manifesta desconformidade com hipóteses legais. É o que aconteceu aqui. Prisão sem os requisitos legais, por 1 ano. Absurdo. A pena aqui é de 1 a 4 anos e multa. Vamos para o próximo crime. Se enquadra na mesma pena o juiz que, dentro do prazo razoável, deixa de relaxar uma prisão manifestamente ilegal ou deixa de substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar diversa, ou deixa de conceder liberdade provisória quando for manifestamente cabível. Ou seja, mais um crime punido com a mesma pena de 1 ano e 4 meses, de 1 a 4 anos mais multa. Mas tem um terceiro crime aqui, ó. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Aqui a pena é de 1 a 4 anos e multa. Gente, são uma série de violações praticadas. Os advogados do Jackson poderiam encaminhar uma notícia-crime, ou qualquer pessoa pode encaminhar uma notícia-crime contra as autoridades que praticaram esses absurdos jurídicos contra o Jackson, mas se tratando de um caso envolvendo ministros do Supremo, seres supremos, vocês acham que vai haver alguma investigação ou alguma responsabilização? Infelizmente, nós estamos vivendo um estado de exceção. Nós temos ministros que são supremos e que estão acima de qualquer limite, de qualquer responsabilização e de qualquer punição, mesmo quando fazem coisas erradas, abusos manifestos à vista de todos.